Hoje eu vou explicar um verso que está no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, tá? É um verso que precisa de muita interpretação da própria Bíblia, porque ninguém pode interpretar o livro do Apocalipse. A própria Bíblia explica o livro do Apocalipse, tá? Esse verso ele tem Apocalipse 12, no versículo 17. Diz assim: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, aqui tem muito simbolismo. Irou-se o dragão contra uma mulher, e ele foi pelejar, lutar contra os descendentes dessa mulher. Quem são eles? São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Vamos ver o que significa isso. Primeiro, irou-se o dragão. Quem é o dragão? Aqui mesmo em Apocalipse 12, no versículo 9, explica quem é o dragão. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então o dragão é Satanás. Irou-se o dragão contra a mulher. Quem é a mulher? Se você for para Efésios 5, no versículo 25, diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, mulher em profecia na Bíblia significa igreja. Então, o dragão, que é Satanás, irou-se contra a igreja e foi pelejar contra ela, foi lutar contra ela, contra o restante dos seus descendentes. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus. Aonde está isso? Se você for para Êxodo 20, você vai encontrar lá os 10 mandamentos. Êxodo 20, do versículo 3 ao 17. Resumidamente, lá vai estar escrito isso. Os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome de Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. Não cobiçarás a mulher, a casa, nem coisa alguma do teu próximo. Esse aqui são os 10 mandamentos de forma resumida. E aí ele diz assim: Irou-se o dragão, Satanás, contra a mulher, a igreja, e foi pelejar contra o restante da sua descendência. O restante da descendência da igreja de Cristo, quem é? São os que guardam os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, e tem o testemunho de Jesus. O que é testemunho de Jesus? Se você for para Apocalipse 19, no final do versículo 10, diz assim: Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, o testemunho de Jesus citado aqui é um espírito de profecia. Significa que essa igreja que guarda os 10 mandamentos, ela também teria profetas no meio dela. Então agora vamos entender esse verso. Eu vou ler ele de novo. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. A areia do mar é uma referência a uma população muito grande, tá? Então vamos entender, o dragão, Satanás, ele está irado contra uma igreja. Que igreja? Ele está irado e ele foi lutar, ele está lutando contra uma igreja. Que igreja é essa? A igreja de Cristo, que guarda os mandamentos de Deus, que guarda os 10 mandamentos. Então esse verso nos diz que Satanás está irado e ele luta contra, ele fala contra, ele peleja contra a igreja de Jesus que guarda os 10 mandamentos. Olha que verso interessante aqui no Novo Testamento. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Alguma vez você falou contra a igreja que guarda os 10 mandamentos? Você já se levantou contra? Você já se irou contra uma igreja que guarda os 10 mandamentos? Porque a Bíblia diz que o dragão, Satanás, ele está irado contra a igreja
que guarda os 10 mandamentos e ele luta contra ela, ele difama ela, fala contra ela, vocês podem ver que isso é uma obra de Satanás. A gente não pode fazer isso. No Novo Testamento, em Apocalipse, ele diz claramente que Satanás, ele vai difamar, ele vai falar contra, ele vai lutar contra a igreja de Cristo que guarda os 10 mandamentos. Isso não é uma obra de Deus. Isso é uma obra do dragão. A gente não pode fazer isso de maneira alguma. Amém?